Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Nós estamos meditando em 25 sementes. São palavras, são conselhos bíblicos de Deus para você semear no ano de 2025. Nós falamos ontem a respeito do Sede Santos e nós vamos ver hoje que existe algo muito sério, pecaminoso, que interpõe a santidade de Deus em nossas vidas. E essa ação pecaminosa já nasce, com o ser humano, é o orgulho. E nós vamos ver então o que a Bíblia diz sobre o orgulho. A Bíblia sempre aborda esse tema em várias passagens da palavra de Deus. E nós vamos ver agora algumas delas. Então, são palavras de alerta sobre os perigos e as consequências de termos um coração, guardarmos o orgulho em nosso coração. No Provérbios capítulo 16, versículo 18, diz assim: a soberba precede a destruição, e o orgulho do espírito precede a queda. Então, o orgulho, ele precede a queda. O que isso significa? Esse versículo ensina que o orgulho leva à ruína. Quando uma pessoa se torna arrogante, confiante demais em suas próprias habilidades, é provável que ela acabe enfrentando a queda. Tiago capítulo 4, versículo 6 diz assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, Deus se opõe aos orgulhosos. Deus se opõe àqueles que são orgulhosos, mas concede graça e favor aos humildes. A humildade aqui é vista como uma virtude que atrai a benevolência de Deus. Isaías 14, 12, 15 fala do exemplo, da onde foi gerado o orgulho. O orgulho foi gerado em Lúcifer. O reino das trevas, ele é gerado por esse princípio, o princípio do orgulho. Tudo o que é gerado no reino das trevas, ele se inicia então com o orgulho. Diz assim: como caístes do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fosses lançado por terra, tu que debilitasses as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus e exaltarei o meu trono. Contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo abismo. Isso significa que Lúcifer, antes de ser um anjo, era um anjo exaltado, ele caiu devido ao seu orgulho. Ele quis se elevar acima de Deus, o que resultou então em sua expulsão do céu. Esse exemplo mostra as consequências severas do orgulho. A humildade como contraste ao orgulho, versus o orgulho, Filipenses 2,3 diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Paulo aqui está encorajando os cristãos a agirem com humildade, considerando os outros sempre superiores a si mesmo. Esse versículo ele destaca a importância de ser humilde em vez de buscar a vanglória própria. Nós temos um texto, um versículo, em Lucas 18, 14, que fala sobre a parábola do fariseu e do publicano. Digo-vos, diz ele, que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será então exaltado. Jesus ele conta esta parábola do fariseu orgulhoso e do publicano humilde, para mostrar que Deus exalta os humildes e humilha os orgulhosos. A humildade ela é necessária para ser justificado diante de Deus. Então, mas como nós podemos ter um coração humilde, atitudes humildes, pensamentos e ações humildes?
Então, algumas aplicações. Primeiro, nós devemos reconhecer a nossa total dependência de Deus. Precisamos reconhecer que todas as nossas habilidades, conquistas e vitórias, elas vêm de Deus. A gratidão é o reconhecimento da nossa dependência de Deus. Elas nos ajudam a manter um coração humilde. A gratidão. O ingrato, ele é orgulhoso, porque ele não reconhece aquilo que é feito por ele. Outra coisa é o serviço aos outros. Pratique o serviço, a consideração aos outros. Busque sempre o bem-estar dos outros acima do seu próprio. Isso é uma forma de nós combatermos o orgulho. O autoexame. Realize um exame regular de sua vida, de suas atitudes, para identificar e corrigir qualquer inclinação ao orgulho. A oração e a leitura da Bíblia podem nos ajudar nesse processo. Se você perceber pela revelação do Espírito Santo que tens um coração orgulhoso, confesse e se arrependa. Esteja disposto a confessar e se arrepender das suas atitudes orgulhosas, pedir ajuda a Deus para ser mais humilde e para crescer espiritualmente. Os orgulhosos, ele têm uma autossuficiência, excessiva, recusam sempre a pedir ou ouvir conselhos, admitir que estão errados, buscam sempre pelo reconhecimento, de serem notadas suas conquistas, têm desprezo pelos outros, desvalorizam, menosprezam as habilidades, as opiniões e os sentimentos de outras pessoas. Eles sempre estão interrompendo com discussões, ridicularizando as ideias e os esforços de outras pessoas. Eles têm falta de empatia, não se importam com os sentimentos e nem com a necessidade dos outros. Ignoram, desconsideram os problemas alheios, focados apenas em suas próprias preocupações. Eles têm uma necessidade de estarem sempre certos. Aquela relutância em admitir e aceitar críticas construtivas. Estão sempre debatendo para provar que estão certos. Tem uma competição excessiva, estão sempre com esse comportamento competitivo para superar os outros. E acabam caindo no isolamento, porque consideram os outros inferiores, então, ou seja, não são dignos da sua companhia. Evitam sempre as interações sociais, o trabalho em equipe, preferem sempre realizar tarefas sozinhos, têm resistência à mudança. Então é importante a gente fazer essa autoanálise, essa reflexão e procurarmos corrigirmos. A humildade na prática é reconhecer a nossa dependência, nossos limites e valorizar a contribuição que os outros fazem na nossa vida. Tenha a empatia, desenvolva a empatia, se esforçando sempre a entender e se importar com os sentimentos e a necessidade de outras pessoas. Esteja sempre aberto ao crescimento, vendo as oportunidades, valorizando o trabalho em equipe e sempre pratique a gratidão. Existe um livro de um autor chamado André Murray, que ele diz que a humildade é a beleza da santidade. E ele fala que a humildade é uma virtude essencial, porque é uma virtude fundamental para qualquer pessoa que deseja, ou seja, é discípulo ou seguidor de Cristo. Então, a verdadeira santidade está profundamente ligada à humildade, à dependência de Deus, Então, ele ensina que a humildade nos leva a reconhecer como as nossas necessidades em Deus. Nós temos necessidade de Deus em todas as áreas da nossa vida. A humildeza é a grandeza espiritual. Nós temos esse texto, Ele mostra que a verdadeira grandeza, ela não reside em nos elevar, mas em abraçar a humildade como base do nosso relacionamento com Deus e também com as outras pessoas. É importante a gente entender que a humildade é um modelo da vida de Cristo que nós devemos seguir. Ele mostra, que Jesus, sendo igual a Deus, ele não julgou ou como usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou, assumindo então a forma de servo. Isso pode trazer um impacto na nossa vida espiritual, na nossa vida cristã.
pode afetar a nossa relação com Deus e com os outros. Então, é importante nós considerarmos isso, né? Que aquilo que nós temos de orgulho em nós é aquilo que Satanás tem dele em nós, já que o orgulho foi gerado por ele, é uma arma maligna, satânica, da onde ele pode ter. Lembra que nós falamos, nós podemos abrir brecha e dar lugar ao diabo por causa dessa semente de iniquidade chamada orgulho, né? Então essa é uma característica do diabo, sugere a queda dele. Então é uma ferramenta que ele usa para afastar o coração do homem do coração de Deus por causa do orgulho e da arrogância. Então a humildade é uma defesa contra o diabo. Então nós podemos entender que nós devemos buscar a humildade como uma virtude cristã e um meio também de nós resistirmos às influências malignas. Então é muito importante nós estarmos fundamentando a nossa vida cristã, buscando a humildade. A humildade, ela acontece quando nós nos submetemos ao manso e humilde Cordeiro de Deus. Quando ele diz assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descansos para as vossas almas. Aonde que nós vamos aprender o caminho da humildade? Por meio de aprender de Cristo. Ele diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Que Deus abençoe você e que nós possamos vencer e extirpar do nosso ser qualquer raiz de orgulho. Que o Senhor seja exaltado cada vez mais, que Ele cresça e que nós diminuamos. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Deus te abençoe e até lá.